da tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força, a prosperidade, as bênçãos do Senhor, tocando na nossa vida e em toda a nossa casa. Pedimos a proteção, Senhor, sobre o nosso lar. Consagramos o dia de hoje, consagramos a semana e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra da cilada de Satanás, do laço. Nos livra, Pai, daquilo que vem contra nós, e declaramos que por 7 caminhos irá bater em retirada. Senhor, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente, todo aquele que está enfermo com infecção, inflamação, dores no corpo. Declaramos saúde total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaz a obra de maldade, a obra de inveja, a contrariedade, tudo aquilo que está se opondo espiritualmente a essa pessoa. Nós damos uma ordem: retira-te já. Senhor, Tu és o nosso escudo e proteção. Cerca a nossa casa com a Tua proteção, nossos filhos, nosso cônjuge. Também oramos para que o Senhor traga salvação nessa casa, que todos conheçam a Cristo, tenham uma experiência com Cristo. Colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e pedimos: nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor, de toda obra que vem por meio de homens maus. Homens, ó Deus, que são usados pelo maligno. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje estamos começando um propósito de 14 dias. E nesse propósito nós vamos apresentar a Deus a nossa carta para Ele. O Senhor me disse assim: ensine meu povo a fazer orações específicas. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer orações específicas. Lá no meu site, você pode baixar essa carta, é gratuito para você baixar. E também, se você não conseguir baixar, você pode pegar uma folha em branco e ali você fazer a sua carta para Deus. E nós vamos apresentar nos 14 dias a nossa carta para Deus. Nos 14 dias nós vamos apresentar a Deus com detalhes aquilo que queremos, aquilo que pedimos, a bênção do Senhor, a abertura sobrenatural. Por exemplo, você está orando por um filho, está indo por um caminho errado. Você coloca ali e especifica: Senhor, desde que fulano ou fulana entrou na vida dele, ele mudou. Senhor, afasta ele dessas más companhias. Senhor, traz meu filho de volta para o caminho do Senhor. Ele não quer mais saber de ir na igreja. Você vai colocar tudo diante de Deus. Você que é um empreendedor, Senhor, eu apresento diante de Ti a minha empresa, coloco o nome dela, eu apresento meus funcionários, eu apresento meus negócios, eu apresento a reunião que eu tenho tal dia. E você vai colocando para Deus, você vai especificar. Depois de escrever toda a carta, quando chegar no final da oração, nós vamos consagrar. Essa carta aqui, ela vai representar todas as cartas e nós vamos colocar diante de Deus. Você vai orar aí, eu vou orar aqui. E na concordância, nós veremos a ação de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, eu vou entrar nesse propósito de cabeça. Foi uma direção que Deus me deu. E volto a dizer, você pode baixar no meu site www.vinicius07.com.br ou, se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e escreve aí uma carta para Deus. Amém? Deus é Deus de detalhes. E nesse propósito nós vamos especificar os nossos pedidos a Deus. Ok? Muito bem. Eu quero começar
com o testemunho da Cristiane, e ela escreveu assim: numa oração da manhã, o Senhor disse que havia alguém com problema na coluna e nos ombros, com muita dor. Eu tomei posse dessa oração, estava com cirurgia marcada e fui curada. Graças a Deus e às orações, estou curada da hérnia na coluna cervical. Gratidão, que Deus abençoe sua vida. Olha só, glória a Jesus, Cristiane, Jesus cura. Amém? Ela estava com a cirurgia marcada e Deus colocou a mão. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você e a palavra é: aprenda a suportar os ataques. Se você não aprender a suportar os ataques, com muita facilidade o inimigo pode interromper o teu destino. Porque quando estamos sendo atacados e não sabemos como reagir da maneira certa, o nosso adversário alcança vantagem sobre nós. Porque quando você não sabe lidar com as situações adversas, você se sabota a si mesmo, sai do propósito, desfoca, perde produtividade e pode entrar numa direção que depois você vai se arrepender. Então nós temos que não só discernir os ataques que vêm contra nós, mas também suportá-los e vencê-los através da fé em Jesus Cristo. Provérbios 29:11, a Bíblia diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Nós precisamos ter emoções dirigidas por Deus. Precisamos controlar a tristeza, a raiva, a dúvida e até mesmo aquilo que vem contra nós, como uma crítica, como alguém perseguindo, como uma coisa que não deu certo. São os ataques que vêm a nós. Eu estava ontem compartilhando com um amigo sobre isso e falando com ele exatamente sobre o que nós estamos falando. Que quando você está num ringue de boxe, você não só ataca, você também tem que se defender, porque o adversário vai desferir golpes contra você. Você não pode pensar que você vai entrar na luta aqui dessa vida e você também não vai sofrer ataque, porque pensamos que vai ser só vitória e que o nosso adversário, as lutas que a gente tem, nós só vamos atacar. Não será assim. Nós também seremos atacados e precisamos aprender a nos defender. Não seja refém da mediocridade daqueles que te atacam. Não seja refém. Eles não sabem o que você sabe. Eles não têm o discernimento que você tem. Eles não estão no nível que você está. Costumo dizer que quando sofremos ataques vindo de pessoas ou perseguições, injustiças, geralmente está ligado a uma mediocridade. A pessoa que não está focada no seu propósito, ela vai atacar outras. Por quê? Porque ela não está focada no que Deus tem para ela. Então ela vai encontrar alguém para poder bater, para poder perseguir, para poder invejar. Ela não prospera assim. E claro, machuca. Quando nós sofremos ataque, quando somos injustiçados, quando alguém nos critica, quando alguém é mau. E nós precisamos compreender isso, que a mediocridade, ela vai trazer ataque. É por isso que você precisa lidar com essas situações rasas que vêm contra você. O Deus que sempre te guardou está contigo. A mão dele está sobre a tua vida. Você vai ter que aprender a confiar em Deus em meio a essa sucessão de golpes que tem vindo contra você. Aí você diz assim: sabe, é a família do meu marido, me perturba, me incomoda. Eu estou sempre tendo que me defender. São os ataques que você vai ter que aprender a lidar. E existem maneiras de você vencer esses ataques. Você sabe como? Não responda àqueles que te perseguem.
não responda àqueles que te acusam. Não responda aos que falam mal de você. Porque se você responder, você vai alimentar o caos. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer é que você desça ao nível dos teus críticos e perseguidores. Ele quer é que você fale alguma coisa numa reunião de família e o mau tempo feche e o diabo consiga trazer separação, divisão e discórdia. Então você não pode entrar nisso dessa maneira. Se você responder assim, você vai ter problemas. Então é melhor, você ser sábio. Porque pessoas que não são sábias atacam, porque elas não sabem quem elas estão atacando. Então você tem que entender que se você estiver numa direção certa, é claro que o inimigo vai se levantar contra você, porque ele não quer que você continue, ele não quer que você siga crescendo e também que você acesse bênçãos de Deus que estão preparadas para a sua vida. Você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você. É isso que acontece quando você dá atenção a esse nível de mediocridade, de perseguição, de inveja contra você. A crítica, quando ela não é construtiva, quando é uma crítica destrutiva, podemos dizer assim, ela tem um objetivo: chamar você para uma guerra que não é com você, é com Deus. Então, quando você entra numa guerra que não é sua, é como pegar um cachorro pelas orelhas, a Bíblia diz. Não é sábio. Não é sábio. E nós temos que ter a sabedoria, a serenidade, a paciência de confiar em Deus. Eu aprendi que aqueles que desejam o nosso mal, fazem o mal para a gente, são pessoas que, além de serem tolas, medíocres, são pessoas que também Deus vai tratar delas. Deus vai tratar. Deus vai colocar a mão, Deus vai fazer alguma coisa. É assim que Deus quer que nós funcionemos aqui nessa terra. É por isso que Jesus disse: de baterem numa face, oferece a outra. Porque eu analisei, inclusive falei ontem sobre isso na oração da noite, como Jesus foi atacado, invejado, criticado. Quantas vezes chamaram ele até de príncipe dos demônios, porque ele expulsava os demônios das pessoas, ele libertava as pessoas. Jesus curava os doentes, e se fosse no sábado, tinha sempre alguém, um líder religioso, para dizer que ele estava fazendo algo errado, contrário à lei. Mas se alguém está em necessidade, seja no sábado, seja na sexta, seja em qualquer hora, nós precisamos estender a nossa mão. E Jesus sabia disso. Então, compreenda, quem só vive pela aceitação das pessoas, morrerá pela rejeição deles. Se você vive só de aplauso, se você vive só de aprovação, se você quer ser elogiado por todo mundo, se você quer ser aceito por todo mundo, se você vive disso, você acaba morrendo se eles te rejeitarem emocionalmente. Então, nós não podemos viver pela aprovação, pela aceitação, pelo elogio das pessoas. Nós precisamos viver por uma palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas é toda palavra que procede da boca de Deus. Quem tenta agradar a todos passa desapercebido. E um detalhe: prego que se destaca é martelado. As pessoas não dão atenção para quem não prospera, para quem não se destaca, para quem não é luz, para quem não é sal. As pessoas vão atacar aquilo que está se destacando. E muitas querem subir nos degraus do sucesso dos outros.
É por isso que nós temos que ter o discernimento espiritual, o porquê que esse ataque está vindo. Deus pode estar querendo liberar uma grande bênção sobre a sua vida. É por isso que você está enfrentando esse nível de ataque, de perseguição. Pedro só afundou quando deixou de olhar para Jesus. Lembra quando ele estava andando sobre as águas? E Jesus disse para ele: vem até mim. Enquanto ele manteve os seus olhos focados em Jesus, ele estava caminhando no sobrenatural. Foi no momento que ele deixou de dar ouvidos, sabe, para aquilo que estava à frente dele, estava chamando ele, que ele começou a naufragar. Ele começou a ouvir os rumores, ele começou a ouvir os críticos, ele começou a ouvir a sua mente, ele começou a ouvir o medo e começou a afundar. Não pare aonde você devia acelerar. O diabo está querendo parar você. É por isso que ele levantou essa guerra na tua casa. É por isso que ele levantou, sabe, pessoas da sua família contra você. Teus inimigos são envergonhados pelos frutos que você produz. Por isso, não pare de produzir. Não pare de fazer a vontade de Deus. Não pare de trabalhar. Não abandone os projetos. Todo projeto que vem de Deus, ele vai ser atacado. Ele vai sofrer golpes. E nós temos que ter o discernimento espiritual disso. Ninguém que Deus coloca a mão se torna invisível aos seus inimigos. Ninguém. Não tem como você passar sem ser visto. Se Deus colocou a mão sobre você, eles vão olhar para você. Eles vão olhar para você e muitos vão ter você como um adversário na vida deles. Por isso, eu tenho uma palavra para você sobre isso tudo. Além daquilo que eu já falei. Se preocupe só com uma coisa: em obedecer à voz que te chamou. Se preocupe em obedecer à voz que te chamou. Se você obedecer a Deus, entender que aquilo que você está fazendo está alinhado com o propósito de Deus na sua vida e não abandonar o teu emprego, não abandonar o lugar que você está, mas crer que por mais pressão que você esteja enfrentando, Deus está com você e que isso são ataques do inimigo para lhe dissuadir, levante-se em oração já. Afirme-se em Deus e Ele vai te dar vitória total e completa em nome de Jesus. Amém? Esse levante veio, mas ele não prevalecerá contra a tua vida, porque aquele que te chamou também está te protegendo. Você crê nisso? Então foque em Jesus. Não se distraia, foque em Jesus. Escreve aqui nos comentários: vou focar em Jesus. Amém? Foque em Jesus. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, foque nele. Mantenha o seu olhar focado em Jesus e você verá o agir de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente para você os nossos livros. Esse aqui são os meus devocionais: Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Uma palavra para cada dia do ano. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Deus, e você que ainda não baixou a carta para Deus, vá lá no meu site e baixe e faça uma carta específica para Deus. Ah, não consegui baixar. Pega uma folha em branco então. Pega uma folha em branco e faz a tua carta para Deus. Ok? Essa aqui é uma carta modelo. Mas você pode fazer uma carta aí, pega uma folha em branco e você mesmo faz a sua carta para Deus e nós vamos apresentar. Daí você diz assim: eu não tenho ainda a carta, eu não fiz ainda. Não tem problema. A hora que você puder hoje no dia, escreve a sua carta para Deus. Amém? Escreve e eu creio, nós estaremos apresentando tanto na oração das 6 da manhã quanto na oração das 18 horas. Amém? E um detalhe, hoje eu terei academia aqui no Global, depois da minha live das 9, tá? Onde eu vou dar conselhos ao vivo
conselhos ao vivo, tá? E direções também. Então, vai ser incrível. Em nome de Jesus, você que é meu aluno, depois da live das 9, estaremos juntos hoje, ao vivo, na Academia Kindle. Salmos 91, quero pedir para você compartilhar não com 9 pessoas, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Porque nós vamos orar e vamos consagrar essa semana e vamos apresentar nossa carta para Deus em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com alergia em volta dos olhos. Seja quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde e de cura sobre você. No nome de Jesus, seja curado. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com grandes queimações no estômago. Muita queimação no estômago. Sabe, começa aqui e desce para baixo. Seja você quem for, eu declaro saúde sobre ti, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor também me disse, diga para Mariane, que eu estou visitando a casa dela, a família dela, e tem alguém na tua família que está doente, Mariane, o Senhor está colocando a mão sobre a vida dela. Amém? E está trazendo um alívio em o nome de Jesus Cristo. O Senhor me disse também, diga para a esposa do Richarlison, diga para a esposa do Richarlison que eu estou visitando ele, eu estou dando livramento para ele. Eu estou dando livramento e o Senhor está tirando amarras que estavam presas nele. O Senhor está livrando agora nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga para Tânia Dias, o Senhor te abre uma grande porta. O Senhor te abre uma grande porta, não desista. Amém? Eu também quero falar com o Felipe que está me ouvindo. Felipe, você tem pedido a Deus algo novo e Deus está te enchendo de graça, com uma inspiração, com uma ideia nova, no nome de Jesus Cristo. O que Deus colocou nas tuas mãos vai multiplicar muito. Confie, não desanime, o Senhor vai te honrar, Felipe. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar agora pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, amém? E nós vamos apresentar a carta para Deus. Toda vez que eu levantar essa carta, vai ser um ato profético, que eu estou também apresentando em concordância com toda a carta que está alinhada à vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora todas as cartas, todos os pedidos de oração que foram específicos. Que o Senhor libere da Tua bênção, que o Senhor opere milagres. No nome de Jesus apresentamos as nossas cartas para Deus e pedimos uma liberação sobrenatural, pedimos um milagre, pedimos uma intervenção. Apresentamos a Ti nossa família, apresentamos a Ti nossos negócios, apresentamos a Ti nosso dia e pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor. Senhor, toque com Teu poder e libera da Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por essa pessoa que precisa de um milagre, Senhor, nas suas cordas vocais, que trabalha com a sua voz. Eu oro por um milagre agora, eu oro por abertura de portas,
Eu oro para que todo mal lançado contra essa pessoa não prospere e que ela seja visitada pelo poder de Deus. Que o toque do Espírito Santo venha sobre a vida dela, que o laço do maligno seja cortado e que o Senhor dê vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Senhor, e que todo jugo do inferno, todo peso espiritual, toda opressão saia do caminho dessa pessoa. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos, Pai, e pedimos um milagre do Senhor, pedimos livramento, pedimos que a Tua mão seja liberada, e aonde há enfermidades, aonde há pessoas doentes, nós oramos pela cura total e completa delas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que entre salvação nessa casa. Eu oro para que entre salvação neste lar. Eu oro para que todos tenham uma experiência com Cristo. Em o nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre este lugar. Senhor, consagramos a nossa semana a Ti e Te pedimos que essa semana seja marcada pelo poder de Deus, seja marcada pelo sobrenatural e que possamos ver a glória de Deus. Mostra-nos a Tua glória, Senhor. Mostra-nos o Teu poder e que toda inquietação, angústia, aflição, problemas sejam removidos e que entre vitória no caminho dessa pessoa. Eu Te abençoo, a Ti, a Tua casa. Oramos, pedimos sabedoria do Senhor, pedimos proteção do Senhor e que o Senhor esteja na frente da nossa vida. Nos enche da Tua presença, Senhor. É o que nós Te pedimos, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. E eu creio, Deus está neste propósito. Até mais, gente querida. Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, vitória em todos os níveis. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê graça, nos dê favor, para que possamos avançar e conquistar tudo aquilo que Tu tens para nós. Leva-nos além, muito além, Senhor, do que pensamos, do que nós imaginamos. Queremos, Pai, romper com nossas limitações e glorificar o Teu santo nome. Senhor, e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa família, a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que está ligado a nós ou que envolve o nosso nome. Nos abençoe, Senhor, nos prospere, nos conduza, Senhor, de glória em glória, como diz a Tua palavra, e afasta do nosso caminho a maldade, o espírito de acidente, o atraso, todas as complicações que vêm no nosso caminho para tentar, Senhor, de alguma maneira roubar ou nos distrair de um lugar na Tua presença. Também Te pedimos, Pai, uma provisão sobrenatural. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, eu Te peço, libera a provisão, libera a graça. Nós consagramos o mês de junho a Ti e pedimos, Pai, o favor do Senhor. Pedimos que esse mês de junho seja um mês de virada de chave, seja um mês de grandes conquistas, grandes milagres, que possamos estar debaixo da potente mão do Senhor e prosperar no Teu caminho, Senhor, prosperar no centro da Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra que eu sei que é profética. Hoje é o encerramento dessa campanha. Vamos encerrar, na verdade, na oração das 18 horas. Nós fizemos 21 dias de oração e jejum para vitória em todos os níveis. Sinto da parte do Senhor que nesses 21 dias movimentou muitas coisas nesses 21 dias. Houve grandes movimentos de Deus,
Eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, mas eu pude ver na minha vida, na vida de outras pessoas, muitas vitórias sendo liberadas, muitas. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias de destravar, de um destravar em todas as áreas, destravar e liberar, 7 dias. Foi o que Deus tem me tocado nos últimos dias, de orar por destravar de papéis, destravar de recursos, destravar de coisas que estão em atraso, e eu senti no meu espírito de fazer 7 dias de propósito a partir de amanhã, 7 dias orando para um destravar e para um liberar. Amém? Então, estamos encerrando hoje. Na verdade, vou encerrar hoje à noite, não agora na manhã, mas na oração de hoje à noite eu vou encerrar esse propósito de 21 dias. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias para liberar. E eu creio naquilo que Deus tem falado conosco. Haverá um tempo de liberação, um tempo de liberação sobrenatural. Amém? Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela sente o braço dela queimar, sente dores nos braços e sente o braço direito dela queimar. Seja você quem for que está sentindo essa dor, seja curado no nome de Jesus, seja liberta, seja livre. O Senhor também me mostra um peso sobre uma pessoa que já estava andando assim, arqueada com a sua coluna, de tanto peso que ela sente nos ombros, no pescoço dela, parece que algo está pressionando ela para baixo. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora. O poder de Deus quebra todo jugo na tua vida. O poder de Deus despedaça toda a opressão, todo o peso espiritual que você está sentindo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa, mora nos Estados Unidos, está me ouvindo nesse momento e está entre comprar algo ou não comprar, e o Senhor já te deu a resposta de comprar. Seja você quem for, você estava pedindo a Deus uma resposta e a palavra vende-se, veio no meu espírito nesse momento, porque foi algo que você viu e se agradou, e Deus vai lhe dar exatamente como você pode pagar esse negócio, exatamente como você pode pagar. Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um campo, eu não sei o que é, mas o Senhor me disse aqui, seja você quem for, que mora aí nos Estados Unidos e que viu esse vende-se e que estava em dúvida se comprava ou não, o Senhor me mostrou o favor dele sobre a tua vida, seja você quem for. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração hoje, está em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo de Deus é fundamental para o nosso crescimento. O tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Se nós andarmos no tempo de Deus e compreendermos que algumas coisas são apenas por um tempo e outras coisas é por mais tempo e outras coisas são eternas, nós vamos caminhar com uma sabedoria que vai nos prosperar muito aqui nessa terra. Como você sabe, eu estou em São Paulo hoje, inclusive vou ministrar no culto de Santa Ceia da igreja, mas no mês passado Deus me deu uma direção de voltar para o Sul, e eu estou lá no Sul, mas eu fui muito categórico no início, quando eu falei que eu iria para o Sul. Eu não sabia se era por um tempo ou era permanente, e
E Deus tem falado comigo que é por um tempo. E eu tenho entendido da parte de Deus que Deus faz algumas movimentações na nossa vida que aparentemente para nós são loucas, aparentemente para nós elas não têm, sabe, um encaixe perfeito na sua alma, mas hoje, estando lá e estando aqui, porque eu estou vindo aqui todo mês, eu tenho visto que Deus está fazendo certas coisas na minha vida, na minha família e também em projetos novos que Deus está me dando. Então eu entendo que o tempo de Deus é um tempo perfeito. E quando você ouve a Deus, você caminha pelo tempo dele. Você caminha pelo tempo dele em alguns lugares. Você caminha pelo tempo dele com algumas pessoas. E tudo certo, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que você aprenda a discernir o tempo de cada coisa. Há amizades que terminam e que você colocou tanta expectativa naquela amizade. Você pensou, essa amizade é para a vida inteira. Mas lá no meio do caminho, Deus afasta aquela pessoa de você. Ou vocês têm um problema entre vocês, seja um problema financeiro, seja um problema de discordância, seja um problema moral, que você tem que se afastar daquela pessoa. Enfim, são coisas que Deus vai mostrando para a gente que por um tempo funcionou, mas depois não funciona mais para você. Porque Deus está querendo levar você para um novo nível, Deus está querendo te abençoar mais, porque quando você anda com Deus, preste atenção, isso é muito importante você entender. Quando você anda com Deus, Ele vai fazendo com que você se conecte a pessoas que estão num crescimento igual ao seu. E aquelas amizades ou relacionamentos ou parcerias ou sociedades com pessoas que não estão no mesmo ritmo que você, Deus vai tirando, Deus vai afastando, Deus vai de alguma maneira trabalhando para afastar, para tirar você de cena. E isso é proposital do Espírito Santo, porque Ele sabe o que está fazendo. O tempo de Deus é perfeito. Você pensa assim, eu acho que a minha bênção já deveria ter saído. Eu acho que essa causa que eu tenho na justiça já deveria estar liberada. Aí você pensa assim, por que Deus está me fazendo esperar tanto? Porque Deus está trabalhando em você. Quando eu olho para a construção da arca, Noé construiu um grande barco, uma grande embarcação. Mas Deus também construiu dentro de Noé uma fé extraordinária. Deus construiu dentro de Noé uma fortaleza para que ele pudesse confiar na palavra de Deus e entrar dentro daquela arca e ter salvação para ele e para toda a sua casa. Então, você está construindo algo, mas Deus está construindo você também. Então, esse comércio que você abriu, essa empresa, que você achou que ia, decolar da noite para o dia, você pensou, não, eu vou arrebentar. Você pensou assim, eu vou arrebentar agora vai dar certo. E vai um mês, vai 2, vai 3, vai 4 e você não está arrebentando. A coisa não está indo como você achou que iria ir. Daí você pode pensar assim, puxa, se o negócio fosse de Deus, daria certo. Mas não parou para pensar ainda que Deus está construindo algo em você? Que Deus está forjando a tua fé. Deus está forjando a tua dependência nele. Deus está trabalhando em você. E esse tempo de espera, esse tempo de aguardo, esse tempo que você está trabalhando e não está vendo o retorno dos seus investimentos, esse tempo que está sendo maluco para você, esse tempo Deus está permitindo na sua vida
para consolidar a tua casa, para fazer você mais próximo de Deus. Enquanto você fica se debatendo em paredes, enquanto você fica, correndo rua, buscando fazer negócio, se eu fosse você, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu iria orar e iria procurar prosperar internamente. E quando eu prosperar internamente, Deus vai me abençoar no meu negócio, na minha empresa, e eu vou conseguir romper, eu vou conseguir avançar. Então é tempo de nós crescermos por dentro e deixarmos o lado de fora, os resultados do lado de fora para Deus. Deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus Ele faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O tempo de Deus, como eu disse para você, Ele é perfeito. O homem é que tenta antecipar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus, Ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então tenha paciência. Aprenda a desenvolver a sua paciência. Aprenda a se reconstruir. Aprenda a vencer internamente enquanto espera, porque Deus está trabalhando na sua vida, assim como Deus está trabalhando na minha vida. Há algo bom que está acontecendo nesse tempo de espera. É que nem quando você chega para uma consulta médica, você tem que primeiro aguardar na sala de espera e pode ter até uma triagem, tem um processo até você chegar ao médico. Bem, na vida com Deus, no tempo de Deus, existe também uma espera, existe uma sala de espera. E um detalhe, a maneira como você espera em Deus, a maneira como você aguarda por um agir de Deus, a maneira como você aguarda por um trabalhar de Deus, vai dizer muito sobre o resultado que você terá lá na frente. Então aprenda a discernir o tempo, aprenda que há coisas que não são mais para você, porque aquele tempo já passou, já passou aquele tempo, e agora você tem que abraçar o novo de Deus, você tem que abraçar o novo de Deus, você precisa abraçar o novo de Deus, você precisa se mover por um tempo, por uma direção, por uma vontade de Deus. Você precisa se mover por uma vontade de Deus, por um tempo de Deus. E se você aprender a caminhar debaixo de um tempo de Deus, aprender, que é tempo para algumas coisas e é tempo para outras coisas, então você vai viver o propósito. Eu atendi um homem certa feita, olha só o que aconteceu com ele. E esse homem, ele teve um problema de saúde. Ele teve que ficar vários dias em casa, sendo cuidado pela mulher, sendo amparado pelos filhos. E aquele homem que era ativo, que estava acostumado, a correr rua, como nós dizemos, para baixo, para cima, trabalhando todos os dias. Aquele homem teve que ser cuidado pela sua mulher, teve que ser cuidado pelos seus filhos. E ele começou a olhar para a família dele de outra maneira. Aquele homem que antes tinha uma vida boêmia, aquele homem que antes ele vivia em reuniões e vivia com amigos, agora se encontrou sendo cuidado pela esposa e sendo cuidado pelos filhos e longe daquilo que ele mais amava, que era o trabalho dele. Então, às vezes, Deus, Ele trabalha na nossa vida no tempo. É no tempo que Deus trabalha. Há tempos onde Deus ele te tira para fora de uma coisa para que você possa ver melhor. Você possa ver a lealdade das pessoas. Você possa ver o amor das pessoas. Você possa ver a integridade das pessoas. Você possa ver, quem realmente é amigo e aquele que não é amigo. Porque tem gente que só é amigo seu quando você está em alta. Tem gente que só é amigo seu quando você pode oferecer alguma coisa. A partir do momento que você para de oferecer aquilo que você oferecia, então você já não é mais interessante.
Você não é mais interessante para que, sabe, continue ali. Então, o tempo de Deus, ele vai, de alguma maneira, trabalhar em você e ele vai mostrar para você quem é quem. Ele vai mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Ele vai mostrar para você o que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Sabe? Deus vai mostrar isso para você. O que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Isso é maravilhoso. Sabe quando Deus começa a trabalhar no seu coração, quando é um tempo de Deus, dele trabalhar no seu coração? Então não se perca no tempo de Deus, compreenda o tempo de Deus na sua vida, compreenda o tempo que Deus está trabalhando. Eu sinto o Espírito Santo, sabe, falando muito forte nessa manhã aqui conosco. E o Senhor está falando sobre tempo, o Senhor está falando sobre tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Então, nesse tempo aí de deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo onde as coisas estão movimentadíssimas na sua vida, Deus está trabalhando em você. Então adore o Senhor. Deus está trabalhando em você. Então se volte para Deus. Deus está trabalhando em você. Mantenha seus olhos fixos nele. Deus está trabalhando. Há um trabalhar de Deus aí. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. Então, foque em observar, foque em crescer e deixe que algumas coisas ao seu redor gritem, literalmente, para que você veja o que é de Deus e o que não é de Deus na sua vida. O que é, sabe, o que é poderoso, o que é do Senhor e o que não é do Senhor na tua vida. O tempo de Deus vai mostrar tudo. O tempo de Deus mostra tudo, o tempo revela tudo, o tempo vai revelar toda a verdade, o tempo vai revelar a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. É o tempo que vai falar, é o tempo que vai falar o que você deve investir e o que foi um livramento de Deus para a sua vida. O tempo vai revelar. Vamos ser profetas agora, todos nós que estamos aqui ao vivo nessa oração. Você vai ser profeta junto comigo hoje. E você vai escrever exatamente assim, ó, e cuidado com aquilo que você vai escrever agora. Preste bem atenção. Você vai escrever assim: o tempo de Deus vai revelar tudo. O tempo de Deus vai revelar tudo. Amém? E isso vai ser uma oração. Escreve aqui nos comentários: o tempo de Deus vai revelar tudo. Escreve aí: o tempo de Deus vai revelar tudo. Então eu tenho que aprender a trabalhar com o tempo. Amém? É isso que vai mudar o meu futuro. O tempo de Deus vai revelar tudo. Nada vai ficar encoberto. Nada vai ficar encoberto. Você verá toda a verdade. Você verá toda a verdade. Deus mostrará todo o plano a você. Deus irá revelar tudo para você. Tudo, absolutamente tudo. O tempo vai revelar tudo. Deus vai mostrar tudo. Deus vai tirar tudo para fora. Tudo para fora. Aleluia. Aleluia, olha, essa é uma palavra muito pesada que eu estou liberando, mas ao mesmo tempo, você vai agradecer depois. Amém? Você vai agradecer. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você acredita que Deus vai revelar muita coisa para você, nós vamos fazer algo agora. Você vai compartilhar essa oração com todos os contatos que você puder. Amém? Se você acredita que essa palavra vai se cumprir na sua vida, você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar com todos os teus contatos, todos os grupos, todos os familiares, com todos os filhos, com todos os netos. Você vai compartilhar com todo o seu ciclo de relacionamento, com seus irmãos da igreja. Você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Para o máximo de pessoas, porque à medida que você compartilhar, entenda, à medida que você compartilhar essa oração, é a medida de resposta também que você vai ter. Por quê? Porque quem semeia, colhe. A Bíblia diz: há tempo de semear, mas há tempo de colher. Você vai semear hoje. Você vai semear, você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Você vai compartilhar nas suas redes sociais. Vai ser a oração que você mais vai compartilhar até hoje,
a oração que você mais compartilhou na vida. A oração que você mais compartilhou na vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Deus está fazendo uma coisa nova aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Muito bem. Hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? Hoje é Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo. Tenho algumas coisas muito importantes para compartilhar com vocês hoje, muito importantes. Eu, se fosse você, não perderia o culto de hoje, porque vai acontecer muita coisa boa, amém? Seja presencial, seja online, e você que mora perto de Alphaville, se mova para cá, se mova para cá. Eu espero que haja pessoas que fiquem de pé hoje, exatamente, porque Deus me mostrou um grande mover que Ele vai liberar hoje. Eu sinto, sabe, quando eu sinto que coisas boas de Deus vão acontecer, é que nem quando aquelas pessoas que têm algum problema de quebradura, o tempo está para chuva e começa a doer onde quebrou, onde machucou. Bem, eu sinto, sabe, que está para chover uma chuva de Deus hoje. Eu sinto que está para chover algo tremendo, sobrenatural sobre a igreja hoje. E eu convido você a estar junto com a gente, em nome de Jesus. Muito bem. Eu vou declarar o Salmo 91 e mais uma vez você que entrou agora, hoje às 18 horas eu encerro esse propósito de 21 dias e a partir de amanhã eu começo um propósito de 7 dias de destravar e liberar. Você lembra que nos últimos dias eu orei vários dias por destravar e liberar? Começou a acontecer, mas o Senhor me mostrou que eu preciso alavancar por mais dias de oração esse propósito de destravar e liberar. Então, inclusive no meio da semana, nós vamos fazer um ato profético de destravar. Amém? No meio da semana nós vamos fazer um ato profético. Então quero convidar você a entrar de cabeça nessa campanha comigo que começa amanhã. Amém? Começa amanhã. Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse: diga para Cirlei que eu estou visitando ela, o marido dela e a filha dela. E eu não os desampararei. Aleluia, o Senhor não te desamparará. Ontem eu recebi um bolo de um padeiro. Eu fui pregar na outra igreja em Santo André e ali tinha um dizer. Eles estavam quase quebrados e Deus deu uma estratégia divina para eles através de uma revelação em uma das lives. Eu fico maravilhado quando Deus fala, porque quando Deus fala, Ele confirma. Quando não é Deus, nada acontece, mas quando é Deus, as coisas acontecem. Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso. E nós vamos orar agora, e se eu fosse você, eu não perderia hoje, às 9 horas da manhã, o nosso culto de ceia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você vai ver. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai,
Gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Libera, Senhor, do teu sobrenatural, traga das tuas respostas sobre a nossa vida. E libera milagres, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa que está orando, cada pessoa que está crendo, cada pessoa que está sendo visitada por Ti. No nome de Jesus eu oro para que milagres aconteçam. Eu oro, Senhor, para que milagres sejam liberados, milagres de toda sorte, milagres de toda forma. Senhor, no nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra, que as amarras sejam desfeitas e que venha um tempo de grande cumprimento, um tempo, Senhor, na vida dessa pessoa, onde ela viverá com intensidade as promessas do Senhor. E nada, absolutamente nada impedirá o agir do Espírito na vida dela. Eu oro para que o Senhor afaste do caminho dela o que não é do Senhor. Afasta do caminho dela e que venha tempos onde tudo que está oculto venha a ser revelado. Senhor, revela a intenção das pessoas. Revela, Senhor, o que está de fato dentro do coração de cada pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que oprime pessoas, tudo aquilo que mantém pessoas em cativeiros espirituais, que agora esses cativeiros sejam quebrados. Eu oro para que haja o livramento do Senhor, eu oro para que essa pessoa seja livre, eu oro para que a mão do Senhor seja sobre ela. Oro também por essa pessoa que está com problemas na tireoide, problemas na faringe, na laringe, nas cordas vocais. Eu oro e libero uma palavra, cura total e completa, no nome de Jesus. Senhor, prospera teus filhos e mostra a eles o teu caminho, no nome de Jesus. Eu profetizo vitória, vitória em todos os níveis. Agora, toque-os, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois 18 horas, encerramento desse propósito. Deus abençoe.